Bom dia a todos, nós estamos juntos para mais um momento de gravação, de aulas, de interação, de conteúdo, de produção acadêmica. E hoje nós iremos ter a oportunidade de entrar um pouco dentro do mundo de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo que ele teve uma proposta mais direcionada à sociedade, à sociologia e o análise populacional, povo, humanidade, convívio, coletividade. Então, ele tem um pensamento, um desenvolvimento de articulações muito importantes. Ele lançou um dos seus livros, até que foi traduzido há anos atrás para o português, sobre do cidadão, que é uma obra que ele trabalha justamente questões relacionadas ao convívio social e à vida em sociedade. E nesta obra, que é uma obra célebre de Thomas Hobbes, onde ele inclusive dedica mais de 30 páginas para introduzir todo este assunto, ele vai, no primeiro capítulo, trabalhar a questão da condição humana fora da sociedade civil, tá? Principalmente olhando a questão no contexto mais filosófico, o ser humano, a condição do homem, a condição humana, a condição do ser humano na sua propriedade, na sua existencialidade. Então, ele vai falar o seguinte, que as faculdades da natureza humana, elas podem até ser reduzidas ou ser colocadas em 4 espécies: a força corporal, tá? A experiência, a razão e a paixão. Então essas são as 4 estruturas ou 4 espécies que vai considerar o Thomas Hobbes para a composição da natureza humana. E ele vai dizendo que, partindo desta doutrina, deste ensino, vai se seguir a proposta justamente de uma visão geral do que ele está propondo nesse primeiro capítulo. E quando ele começa a falar que a sociedade civil provém de um modo recíproco, né? Ele justamente vai dizer e vai colocar que a maior parte daqueles que escrevem ou que postulam sobre a sociedade, como o caso dos gregos, eles vão postular acreditando que o homem é uma criatura que nasce apta para a sociedade. Essa é a grande postulação que é oriunda até do pensamento grego sobre homem e sociedade, tá? E aí ele vai dizer, Thomas Hobbes, contrapondo, que os gregos chamam até isso de o zoom politikon, não é? O zoom politikon, que é sobre este alicerce justamente de dirigir a doutrina da sociedade civil como se para preservar a paz e até o governo desta, vamos dizer assim, humanidade, tá? Nada mais fosse, no caso, sucessivo ou necessário de que os homens viessem a concordar e firmar algumas convenções ou certas convenções e condições em comum. Nisso, nós podemos considerar que eles próprios chamariam então leis. Axioma esse, até embora acolhido pela maior parte, tá? E contudo, sem dúvida, até considerado falso, um erro que irá proceder de considerarmos a natureza humana até muito superficialmente. Nisso, nós podemos dizer que aqueles que prescrutarem com maior precisão as causas pelas quais os homens vão se reunir e vão se deleitar, uns até na companhia dos outros, tá? Facilmente hão de notar que isso não acontece
porque naturalmente não poderia suceder até de um outro modo. Mas nós podemos considerar que por um acidente, tá? Que um homem, se um homem tivesse ou devesse, melhor colocando, amar, no sentido de outro por natureza, isto é, enquanto homem, não poderíamos encontrar a razão para que todo homem não ame igualmente todo homem por ser tão homem quanto qualquer outro, ou para que frequente mais aqueles a cuja a companhia lhe confere honra ou proveito. Então, portanto, nós não procuramos companhia, segundo coloca o Thomas Hobbes, e quando ele coloca companhia, ele coloca amor, ele coloca compartilhar, convívio, vínculo, é no sentido de relacionamento social. Então ele vai dizer, portanto, nós não procuramos companhia naturalmente e só por si mesma. Tá? Não é procurado esse convívio só por si mesmo, mas é para que venha a se receber alguma honra ou venha se alcançar algum proveito primário e até secundário neste relacionamento, neste convívio. Então, como é que é proposto esse desígnio? Os homens vão se congregar melhor e até vão se conviver melhor se eles observarem aquelas coisas que fazem quando não reunidos, tá? Por exemplo, quando se reúnem para comerciar, é evidente que cada um não o faz por consideração ao seu próximo, porém apenas a seu negócio. Se é até para se desempenhar algum ofício, uma certa amizade comercial vai se constituir que tem em si mais zelo do que o verdadeiro amor e por isso dela vai até poder brotar facções ou às vezes mais até boa vontade, tá? Então nunca, se for prazer, vai se recreação da mente ou até uma diversão ou até um momento de lazer, vai o homem ou vai a humanidade ou vai o ser estar resolvido a somente a divertir com aquela situação de relacionamento e incitar a risada ou a razão para poder propriamente comparar ou articular alguns defeitos e virtudes e surgir ali um convívio. Para Thomas Hobbes, esse convívio vai ser não um convívio propriamente dito, mas uma conversa, um diálogo, um início de um relacionamento que pode até ser resultado de uma oportunização temporária ou de uma circunstância do momento, tá? Então, ele vai dizer que nós constatamos, muitas das vezes, que o tipo de reunião ou de relação ou de convívio que ferimos, muitas das vezes, os ausentes, aqueles que não participam, a sua vida inteira, até, vamos assim, os indicando, negativando, postulando com alguma um déficit, né, por não estar participando, tá? Porque todos os seus ditos e ações são examinados, são julgados, condenados. E até mesmo, muitas das vezes, é muito raro de que algum presente não venha receber alguma seta antes até de partir, de modo que não é má, muitas das vezes, a razão daquele que procura sempre o último ir embora. Então, com isso, é muito oportuno e são bem esses verdadeiros encantos, como até propõe
o Thomas Hobbes, que dentro do contexto social e sociedade é impelido pela natureza. E são aquelas paixões que vão afetar a todas as criaturas, homens, animais, e até que uma experiência triste ou até um preceito ocorra, esse apetite dessas coisas, eles vão proporcionar uma memória das coisas passadas que vai proporcionar um discurso dos homens mais eloquentes e de verbo mais veloz e se torna frio até e fraco. Um outro aspecto também que é importante virmos aqui a acrescentar, que se acontecer que numa reunião, tá, se passe o tempo, segundo o Thomas Hobbes, contando histórias, alguém começa muitas das vezes a tomar a frente, a ser aquele, vamos assim, o interlocutor das histórias, o narrador das histórias. Então, essa pessoa vai dizer respeito de um certo imediatismo, tá? Do que os outros demais. E com a maior avidez, ele vai se pronunciar perante os outros como algo de, vamos assim, maravilhoso, de expressivo, de atrativo, né? Então, finalmente, vai se permitir dizer que todos aqueles que pretendem ser mais sábios que os demais, se eles se reúnem para falar de filosofia, por um exemplo, sejam eles quantos forem, tantos serão os que desejariam até ser estimados mestres, tá? Dotados com essa capacidade e condição interlocutiva e teórica, para se não o forem, não apenas não amaram os seus próximos, mas até perseguiram com o seu ódio. Ou seja, ele contrai um recalque e vai perseguir aquele que alcançou essa tal condição interlocutória e teórica que vai lhe facultar a condição de ser um mestre numa área. Assim, Thomas Hobbes vai dizer que esclarece a experiência a todos aqueles que tenham considerado com alguma precisão maior, tá, que a usual os negócios humanos. Que toda reunião, muitas das vezes, por mais livre que ela venha a ser, ela vai derivar, por exemplo, de uma recíproca. Até porque muitas das vezes algum benefício ou aquele mesmo benefício, em alguns momentos, vai ser estimativo e vai honrar aqueles com que convivem e até mesmo vai se concluir até por uma proposta de uma razão e de uma racionalidade a partir das definições até de vontade, de bem, de honra, de útil, de questões éticas e morais, que em qualquer tipo de sociedade, se a associação ela é contratada voluntariamente, nela então vai se procurar o objeto da vontade. Ou seja, é isto que cada um dos que se reúne vão propor como um bem. Ora, nesse aspecto, tudo que vem a parecer bom e agradável, tá? E vai se referir até aos sentidos que a própria mente articula, esse prazer mental ou essa glória irá consistir então em, podemos considerar, em ter uma boa opinião, primeiramente, ter uma boa opinião, tá? De si mesmo, ter uma autoestima, uma propriedade de ter uma autoconvicção e confiança, e determina isso a glória da sua articulação no final do seu procedimento, do seu convívio e da sua apresentação. Então, os demais prazeres, eles, para Thomas Hobbes,
eles vão ser colocados na condição de prazeres sensuais, porque vão conduzir à sensualidade, que vai poder ser compreendida entre as convivências no aspecto mundanizado, tá? Sociabilizado. Então toda essa associação ela vai ter um ganho e até uma glória. Ou seja, isso não vai ser tanto para o amor ao próximo ou do próximo, quanto pelo amor de nós mesmos. Mas nenhuma associação ela vai ser propositora de uma grandeza duradoura que comece dessa vanglória, porque essa glória como a da honra que todos os homens, para Thomas Hobbes, têm e nenhum até às vezes tem. E vai consistir muitas das vezes em uma comparação, uma precedência, uma companhia dos outros que não vai adiantar um centio que seja a causa de eu me glorificar em mim mesmo, pois todo homem irá valer o quanto vale por si sem a ajuda dos outros. Mas embora esses benefícios desta vida eles possam ser ampliados e muitas vezes graças a uma colaboração recíproca, né? Contudo, eles vão poder ser muitas vezes obtidos com mais facilidade, até pelo domínio, do que pela associação que o outro ou outrem espera e que ninguém muitas vezes pode duvidar de que venha a ser até removido, porque todo medo da natureza humana vai tender para uma sociedade mais ávida, em que a dominação vai ser a construção desse relacionamento e dessa condição social até de interação e de convívio social. Então, nesse propósito, Thomas Hobbes está defendendo que muitas das vezes o homem vai procurar uma proposta e um desenvolvimento social em que ele possa dominar e mostrar a sua força natural e a sua interlocução natural e a sua condição de sobrepor-se sobre os demais. E era isso que nós tínhamos para hoje, falando um pouco de convívio social em Thomas Hobbes, aqui no seu canal Hermenêutica Sem Interpretação, canal de filosofia.